O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que quereis que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, celebramos com a Igreja o 30º domingo do tempo comum e acolhemos neste Evangelho de São Marcos, na perícope retirada do Evangelho, o encontro de Jesus com um certo cego chamado Bartimeu. As Sagradas Escrituras trazem também tantos outros. Temos aquele de nascença que foi curado depois que Jesus cospe no chão, faz como que um cataplasma e coloca nos olhos daquele cego de nascença. Depois, interrogado de quem tinha o curado, ele faz a sua profissão de fé. Foi um homem, foi um profeta, foi o Senhor. E enquanto que os magistrados, fariseus e discípulos, assim como os pais daquele cego, eles não enxergaram ser Jesus um homem, Deus, o cego de nascença verdadeiramente era aquele que enxergava, e os outros de fato eram os cegos daquele evangelho. Só que neste, amados irmãos e irmãs, Jesus, ele sai de Jericó. São Jerônimo dá um significado importantíssimo para interpretarmos este evangelho, colocando o significado da palavra Jericó, que significa lua. E sabemos que também pela imagem da Imaculada Conceição, quem é que não se lembra da imagem da Imaculada Conceição, que ela traz o que debaixo dos pés? Uma lua. E a imagem da Virgem da Conceição, amados, é que a lua é o símbolo de tudo aquilo que é variável. Por isso que Nosso Senhor, ele sai da humanidade, ele sai de Jericó, ele sai porque ele é aquele que do céu desceu, estando em uma união perfeita com a nossa humanidade, Deus que se fez homem na encarnação, uma união que não há conflitos. A igreja chama isso de uma união hipostática. Então nosso Senhor Jesus, ele
que desce dos céus e depois sobe ao mais alto dos céus para nos dar a dignidade da salvação. E é belíssima a imagem se meditarmos no significado da encarnação do Verbo de Deus. Jesus agora, tendo esta realidade variável, da lua, um símbolo que é vinculado às paixões humanas, ele encontra-se com certo cego chamado Bartimeu, mendigo, sentado à beira do caminho. Amados, o homem Bartimeu, ele no alto ou na baixeza de sua miséria, porém no alto de sua consciência, ele grita aquele que deveria o salvar daquela miséria em que ele encontrava-se. Jesus estremece de dentro da alma daquele homem. Não poderia ser de outro lugar, não poderia ser da carne que aquele grito sairia, mas do centro da potência da alma daquele homem. Ele grita pedindo socorro e ajuda, reconhecendo o nosso Senhor Jesus como de natureza profética, filho de Davi, tem piedade de mim, e uma confissão sincera do seu reconhecimento, que só poderia vir de uma alma aflita e necessitada de salvação. Assim, amados, deve ser a nossa natureza humana. Reconhecemos isto muito bem na carta aos Hebreus, quando nos é colocado a natureza do sacerdócio. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pois isso deve oferecer sacrifícios, não estando em pecado, tanto pelos pecados do povo, compreendem? Não estando em pecado, tanto pelos pecados do povo, que também não estão em pecado, para celebrar o santo sacrifício, quanto pelos seus próprios, já reconhecidos, já confessados, já superados, já expostos a Jesus, como este cego em um grande grito: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Padre, atenda a minha confissão. E ali é a potência da alma que já grita, já quer vencer a carne. Então Jesus parou e disse: ei, chama esse homem para cá, porque poderia ser qualquer outro homem, mas Jesus coloca ele perto de si. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O que é que ele queria ouvir, amados? Somente isso. Então o que é que ele faz? Ele lança fora o manto da carne, dos vícios, dos pecados, das fraquezas reconhecidas, o manto do pecado mortal. Arranca dos sentidos, dos olhos, a lascívia, a fornicação, arranca do seu coração as garras do demônio que prendia o seu coração nas paixões que o fazia perder a sua alma. E em um salto de consciência, em um pulo inspirado, vindo do próprio Espírito Santo de Deus, reconhece os seus pecados todos, não embota nenhum deles, não escamoteia a verdade em seu coração, nem para os outros, porque ele está colocado publicamente no meio do caminho.
Então Jesus lhe perguntou: o que queres, filho, que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Mestre, que eu consiga entender com a inteligência. Amados irmãos e irmãs, aquele que está preso nas paixões não consegue desenvolver as duas forças da alma, que é a sua inteligência e a sua vontade, e acaba vivendo como um endemoniado, fazendo do pecado um estilo de vida, acomodado, acostumado. Mas não, amados, ao escutar a voz de Jesus: filho, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, ou seja, que eu me liberte, que a minha alma te enxergue mais uma vez, e que a minha vontade ela possa ser movida pelo auxílio da vossa graça, porque sozinho eu não posso me salvar. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Então, amados irmãos e irmãs, aquele homem sente-se amado por Jesus, somente Ele pode o salvar. Nosso Senhor diz: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. É uma doença, amados irmãos, o pecado é uma doença. Adoece as pessoas, emburrece as pessoas. E isto, o inimigo de Deus, ele peleja contra o homem, contra a humanidade, que vem somando os pecados desde o nosso pecado original. A Virgem Maria, uma da Imaculada Conceição, ela tem sim a lua debaixo dos pés, porque aquilo que é variável, as paixões, precisam ser aprendidas com Nossa Senhora, Mestra e Rainha, com a vida dos santos, com São José, todos eles, amados. As próprias Sagradas Escrituras, a Bíblia, que não é este livro que o padre está segurando, ele é usado na missa. Inclusive a Bíblia, ela foi pensada, organizada por São Jerônimo, para que fosse celebrada a Santa Eucaristia. A Bíblia que os protestantes trazem para ler foi um livro organizado para rezar a missa. E aqui nós temos a história da salvação. Toda ela é um caminho de ordenação da vida humana, de salvação. E vendo a decadência do pecado e o que ele faz, o que ele atinge e o que ele prejudica nas pessoas, vai acontecendo um somatório de soberba do demônio, da serpente, com a desobediência de Adão e Eva, soberba, desobediência, mais o assassinato de Caim, provocado por ele. Depois soberba, desobediência, assassinato, ou seja, ira, mais o pecado de impureza provocado pelos sodomitas, e aí soma-se o pecado de soberba, desobediência, assassinato, ira, impureza, e o pecado de soberba daqueles que construíram a Torre de Babel. Amados, os pecados eles vão somando-se e fazendo o homem perder as propriedades, os dons que receberam como presente lá desde a eternidade, quando Deus pensou a nossa humanidade, e desde Adão e Eva, que são os dons preternaturais. O homem ele não poderia sofrer a morte, não poderia sofrer o cansaço, ele não poderia sofrer a influência deste mundo, mas por causa da desobediência acabou sofrendo tudo isso. Desenvolveu-se então as muitas, inúmeras doenças, e hoje nós não sabemos discernir o que não é pecado. Por isso, amados irmãos e irmãs,
do alto da nossa consciência, como este homem gritou. Vendo a baixeza de sua miséria na carne, ele grita àquele único que pode o libertar, lança fora o manto da carne e num salto do Espírito Santo parte para um ambiente de salvação que estava dentro dele e ele não conseguia enxergar, porque nas suas próprias forças ninguém, amados, pode se salvar. Para Deus, para o homem isto é impossível, mas não para Deus. Por isso, amados, peçamos a Deus, pegando então esta belíssima imagem do cego Bartimeu, aqui também possamos, com muita humildade, coragem, virtude, podermos, enfim, pisar nos defeitos, nos erros, e não trazê-los na frente da nossa vida como troféus que as pessoas trazem, troféus de vitória. Hoje as pessoas de maneira soberba trazem os pecados como grande troféu na vida. Isto é uma grande tristeza. Os vícios se tornaram um hábito e estes hábitos tornaram-se aceitáveis. E isto é uma grande miséria. Peçamos, irmãos e irmãs, muita misericórdia de Deus sobre todos nós, enquanto temos um tempo chamado vida, porque ela pode escapar de nós e nós não podemos mais nos ordenar na vida e nem nos libertar por meio da misericórdia que a Santa Igreja propõe. Depois, amados, é preciso uma vida de oração para sustentar a graça sacramental recebido e viver em estado de graça. Buscar as virtudes da prudência, afastar-se do mal, evitar este grande mal, abraçar o bem, fortalecer a sua alma com esta virtude da fortaleza, vencendo, portanto, a irascibilidade da alma. Buscar a virtude da temperança, educando a sua vida de castidade e, por fim, aspirar apenas à única coisa que pode nos libertar, que é a verdade. Se defrontar com a verdade na vida de oração é o modo de como nós vamos arrancar o manto da carne e saltar no Espírito para um estado de vida de salvação que nosso Senhor nos destinou naquilo que chamou de natureza humana, que Ele criou e agraciou quando nos tornou sua imagem e a sua semelhança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.